que aconteceu para esse fungo chegar lá dentro do vidro de requeijão? Ninguém terceiro ano vai arriscar? A fazer um comentário? O que acontece, então? Quando você compra o vidro de requeijão, você abriu, você usou, quando a gente destampa, o ar que está no ambiente entra em contato com o vidro lá. Aí, se no ar tem os esporos, o esporos entrou dentro do requeijão, ali tem alimento, que é o próprio requeijão, a gente vai e tampa. Tampou e colocou na geladeira, é tudo de bom para esse fungo desenvolver, porque o fungo gosta de baixa temperatura, umidade e alimento. É o que está lá dentro do vidrinho de requeijão. Por isso que ele vai mofar. A mesma coisa o pão de forma. Você abre o saquinho, tira o pão, come, fecha o saquinho de novo e deixa lá, né? Passado alguns dias, você pode observar que às vezes o pão vai mofar. Quando a gente abre o saquinho, o ar que está em contato ali no ambiente entra dentro ali. Como lá tem o pão que é alimento, a gente fecha, o fungo vai desenvolver ali, vai mofar os alimentos. A Sabrina levantou uma situação que aí é sério, Sabrina. Se eu comprar um alimento e ao abrir ele já estiver mofado, já estiver estragado, aí sim, aí é bem complexa a situação, tá? Aí a gente tem que devolver mesmo, né? Não pode usar. Então, aqui a gente tem o risópolis, que é o bolor negro, né? Aquele bolor negro que fica no pão, nos alimentos, é desse grupo aqui. Então, terceiro ano, marca aí que esse grupo aqui é importante para você se destacar, tá? Então, falou em zicomiceto, você vai lembrar do bolor preto, do pão, do mofo, dos alimentos, tá? Principalmente o bolor preto, certo? Então, marca aí que ele é importante para você se ater quando for estudar. Outro também importante é o ascomiceto. Esses fungos da espécie mais simples, as leveduras, Saccharomyces cerevisiae, né? Levedo de cerveja. Então, essas leveduras são muito importantes. Delas nós utilizamos para fazer o fermento, dela nós utilizamos para fazer a cerveja. Então, você pode marcar aqui também que este é importante para você, tá? São organismos haploides, né? Ou então diploides, reproduz por brotamento, né? Assexuadamente. Então, vai formando brotos e depois liberando para o meio aqueles pozinhos, né? Os pluricelulares já têm hifas. E aqui a gente tem a formação dos esporos. E aqui dentro, então, né? Isso aqui é liberado, aquele pozinho, no ambiente também, tá? Então, o conjunto desse asco recebe o nome de corpo de frutificação. Então, isso aqui eu tenho corpo de frutificação. Faz parte dele também, né, o penicílio e o aspergilo. Gente, esse penicílio aqui, esse nome penicílio te lembra o que, terceiro ano? Quando a gente fala penicílio, lembra o Se que não me para engano, nós? é aquela bactéria? Não é bem a bactéria, é o contrário. Acho que é. É o, Ah, é eu não o, lembro, mas eu acho que é isso aí. você acha que é o quê? Eu acho que tipo um remédio que eles fizeram com ela, Isso, era um trem é, assim. isso mesmo. Penicílio te lembra penicilina, antibiótico. Muito bem. Então, eles usaram esse penicílio, estava tendo um experimento com ele e um outro com bactéria. Esse penicílio entrou em contato com a bactéria e matou elas. Aí, por um acidente, não foi proposital, né? Por um acidente, o extrato do penicílio entrou em contato com a bactéria, depois eles viram que naquela placa onde tinha bactéria, que esse penicílio entrou em contato com ela, as bactérias morreram, sumiram todas as bactérias. Então, descobriu o antibiótico à base de penicilina
do fungo chamado penicillium. Então, todos esses, amoxicilina, né, dispacilina, penicilina, tudo vem desse fungo aqui, que é um tipo de ascomicetos, tá? Então, você vai guardar, porque ele é muito importante para nós. Foi um acidente benéfico, né? Onde, através desse fungo, se extrai, então, o produto químico dele para produzir a penicilina, bezetacil, esse grupo de antibiótico aí, certo? E aqui também fala que esse gênero penicillium vai encontrar nas indústrias produtoras de antibiótico, né? E espécies utilizadas de queijo. Olha, o queijo Roquefort, Camembert. Alguém já comeu esses dois tipos de queijo? Não? São queijos, assim, caros, né? Caros e muito... Eu já provei um pouquinho do Roquefort. Cheiro e sabor muito forte. Muito. Então, é feito também com esse fungo. Esse fungo não serve só para a produção de antibiótico, como também a produção do queijo, tá? Então, são dois queijos caríssimos, de sabor, né? E odor bastante forte. Os aspergilhos, eles são produtores do bolor marrom, verde, azulado, que também a gente encontra no pão, nas frutas e em outros alimentos. Então, quando você olha aquele bolor de cor marrom, aquele bolor esverdeado, aquele bolor azulado, então lá tem um fungo aspergillus, tá? E é esse fungo também que vai provocar doenças graves, como aspergilose pulmonar. Essa doença aqui também é muito séria. É difícil sarar, porque lá no pulmão tem muita umidade, né? Então, esse fungo, a gente inala ele pela atmosfera e ele vai causar essa doença, então, no pulmão, que nós chamamos de aspergilose pulmonar. Também nesse grupo vai encontrar a espécie Claviceps púrpura. Cresce sobre os grãos de centeio, elabora uma substância ergotamina, de qual se extrai essa droga LSD, que tem poder alucinógeno. Então, nesse grupo, a gente tem aquele fungo, né, que dele vai se extrair essa droga aqui, chamada LSD, que tem um poder alucinógeno terrível, né? Pessoa que usa isso aí viaja bastante, hein? Tem muita alucinação, tá? Outro grupo, também conhecido nosso, base de homiceto, também você pode marcar isso aqui. Onde estão os cogumelos, né? Orelha de pau, os cogumelos mais comuns que a gente conhece, tá? Então, os cogumelos e as orelhas de pau são representantes mais conhecidos desse grupo aqui. Ele forma aquele chapéuzinho, né? E onde ele vai desenvolver, então, aqui, ele tem uma haste como se fosse o pé e o chapéuzinho. Aqui a gente tem um muito comum que dá no esterco, né? O pessoal fala assim, porque cachorro fez xixi, o boi, a vaca, o cavalo fez xixi e nasceu o cogumelo. O que vocês acham? Tem a ver uma coisa com a outra? Vocês já ouviram falar essa expressão? Pessoal que vai muito em fazenda, alguma coisa assim, já ouviu falar essa expressão que nasceu o cogumelo, porque o cavalo, a vaca, o cachorro fez xixi ali no esterco, na grama? Eu já, Irani. E você sabe por quê, Enzo? Tem ligar uma coisa com a outra? O que tem a ver? Tem fundo de verdade ou é só superstição, mentira? O que você acha? Eu acho que é mais superstição, não sei ao certo, não. Alguém sabe, gente? O Enzo deu um pontapé interessante aí, né? Não é bem só superstição, não, Enzo. Coincidentemente, sim. Mas se eu for buscar a vida do fungo, no fundo, faz um sentido.
Será por quê? Quem vai ajudar a gente a responder isso aqui? O que acontece? A urina é úmida, é líquido. Então, aqui eu tenho a grama, eu tenho o esterco, tenho um local aqui. Tem alimento aqui para o fungo desenvolver, beleza. Se o gado, ou o cachorro, ou o cavalo faz o xixi aqui, através da urina dele, a urina vai manter esse local úmido. E umidade faz nascer o quê? O cogumelo, tá? Então, assim, pela umidade do local faz nascer. Ó, mas então não precisa ser só o xixi, pode ser outra água? Com certeza. Mas o que as pessoas associam? Viu o cavalo fazendo xixi ali. Daqui a uma semana, daqui a um pouco, nasceu um cogumelo ali. Ah, então o cogumelo nasceu porque o cavalo fez xixi. Então não é bem assim, mas porque a urina vai levar umidade para o local. Por isso que ele vai desenvolver, né? Então esse fungo é muito conhecido nosso. Tem um chapeuzinho, tem essa haste, aqui eu tenho esse micélio que parece uma raiz, e aqui debaixo do chapeuzinho eu vou ter estrutura respiratória, a estrutura reprodutora, desculpa, que é o basídeo, né? Com os basidiósporos. Então, aqui eu tenho estrutura reprodutora. Quando esse basidiósporo aqui é liberado, esses porozinhos, então, vai cair e vai fazer nascer um novo chapeuzinho, um novo cogumelo, tá? Então, é mais ou menos isso. Ele nasce em local apodrecido, em local úmido, ele vai desenvolver. Dificilmente você vai ver um cogumelo assim, debaixo de um sol estatalado. Não existe. Debaixo de uma árvore, né? Um local que pega menos sol, mais sombra. É ali que ele vai desenvolver. E nesse grupo aqui, desses cogumelos aqui, nós vamos destacar dois grupos. Nós temos o grupo que é venenoso, né? O aurélia, que ele é todo bonitinho, coloridinho, que ele é venenoso. Se eu usar esse cogumelo, eu vou ter alucinação, eu vou ter problema, né? E a gente tem o cogumelo comestível, né? Que é o champignon. Então, aqui a gente tem outros também, hoje a gente já tem outros comestíveis, e tem os medicinais também, né? Cogumelos usados na medicina, medicina natural. Então, muitas pessoas utilizam isso aí, eles falam que evita câncer, para articulação, né? Para um monte de coisas, eles usam também esses cogumelos, tá? Terceiro ano, fala aí. Alguém aí na sua casa, na sua família, tem o hábito de comer o cogumelo que não seja o champignon? Não. O champignon já é mais conhecido nosso, né? O estrogonofe, a gente não sei se alguém gosta ou não gosta, né? Mas a maioria das pessoas utilizam o champignon no cogumelo. Mas tem os outros aí no mercado, né? Até esqueci o nome, uns maiores assim. Alguém sabe para me lembrar o nome deles? Esses cogumelos também hoje já estão chegando na nossa alimentação, assim como um tomate, assim como uma batata, né? Algumas pessoas já utilizam esses cogumelos na alimentação, tá? Então, eles vão germinar, ó, libera os esporos germinam, né? Forma esse micélio primário, depois isso aí vai formando vai trançando essas hifas, ó, né? Até vir formar um cogumelo. Quem vê isso aqui, não fala que isso aqui vai germinar e vai formar esse cogumelo. Tem nada a ver, né? Mas é o destino dele, tá? Página 49. Ó, as espécies desse basidiomiceto. Acaricus campestre, que é o comestível, que é o champignon. Esse cogumelo aqui, terceiro ano, ele é cultivado de uma forma especial. Ele não é cultivado no esterco, lá no meio da roça, de qualquer jeito. E eu não posso pegar aquele cogumelo lá na roça lá para comer, de qualquer jeito. Então, ele é cultivado especialmente para o comércio, né? Então, ele exige um cuidado especial.
mas ele tem vitamina do complexo B, rico em sais minerais. Então, é um cogumelo bom da gente estar alimentando. A ananita, que é o cogumelo tóxico, né? Venenoso, ó, venenoso. Então, causa distúrbios no fígado, intestinal. O airani, se a vaca ou o cavalo estiver lá pastando e comer um cogumelo desse terceiro ano, quem vai me responder? O que pode acontecer? Será que acontece alguma coisa com ele? Ou não acontece nada? Vou perguntar. Emily, o que você acha que pode acontecer com o cogumelo? Com o gado ou o cavalo que está pastando e come esse cogumelo? Emily, não está aí? Eu vou começar a anotar, gente, quem está sumindo, para depois eu saber quem está participando da aula. Augusto, o que você acha que pode acontecer? Irani, eu acho que nada. Você acha que vai acontecer nada com eles? Eu acho que nada, no máximo, sei lá. Hum. Um problema no estômago, alguma coisa assim. Ah, tá. Nada você forçou a barra, mas você falou isso, no máximo problema de estômago. Assim como nós. Se a gente comer esse cogumelo venenoso, nós vamos ter problemas no fígado, problemas intestinais, O Irani, vômitos. a Emily falou no... O que ela falou? que ela não faz ideia. Tá. Então, se a gente comer, nós vamos ter esse problema. Se o gado, o cachorro, né, o cavalo comer, eles também podem ter uma diarreia, eles também podem ter distúrbio. Lógico, o terceiro ano depende da quantidade que ele comer. O que é um cogumelozinho para um cavalo, né? Então, às vezes, um cogumelozinho que um cavalo, uma vaca comer, não vai dar problema. Mas um cogumelo para um gato pode dar problema mais sério, tá? Então, isso depende da quantidade, depende do que ele comer. Agora, esse aqui, Psilobe mexicana, esse sim. Esse é o cogumelo que contém substância alucinógena grave, né? As pessoas tomam chá desse cogumelo aqui para viajar. Então, aí, viaja, né? Vai longe. Cria mil uma coisa, então esse aqui, ele é sério. O que pode acontecer se uma pessoa usar isso aqui com frequência? É uma droga. Com o passar do tempo, né, ele vai receber, então, os efeitos dessa droga aqui, né? Pode ter problemas neurológicos, problemas musculares. Então, assim, com certeza, isso aqui vai complicar a vida do sujeito, tá? Poliporos, conhecido como orelha de pau. Esse cogumelo aqui, ele é um decompositor. Então, é muito comum a gente ver um pedaço de madeira e lá naquele pedaço de madeira, então, você vê lá, né, aquela orelha de pau no pedaço de madeira. Então, esse fungo aqui, ó, ele é apenas decompositor, tá? Não é muito comestível, porque ele é mais resistente, ele é mais duro. Então, nem os animais comem isso aqui, ninguém come praticamente. Então, ele vive na madeira, utilizando, né, os produtos, os alimentos da madeira, que ele vai decompondo. Como que o fungo trabalha na decomposição? Alguém sabe aí, terceiro ano, para explicar para nós? Como que acontece a decomposição pelo fungo? Como que ele consegue decompor a matéria? Quem quer explicar para nós como que ele consegue decompor a matéria? Quando você vê uma madeira apodrecida com fungo. Como que esse fungo consegue apodrecer a madeira? A madeira é tão dura, tão difícil, celulose tão resistente. Como que consegue?
Ninguém arrisca? Ai, Irani, eu não sei. Eu acho que tô com medo de falar e falar errado. Não tem problema, nós estamos aqui para aprender, ué. Não tem problema não, Sabrina. Pode arriscar. Então, Irani, eu acho que ele absorve o nutriente Da da madeira. matéria que ele tá decompondo. Mas antes dele absorver, o que que ele faz para facilitar para ele absorver? Que a madeira é dura. Ele libera uma substância química, tipo uma enzima, para o local onde ele está. Aquela substância química vai amolecer aquele local. E aí vem o que a Sabrina falou, aí ele vai sugar. Ah, Irani, é isso que as formigas fazem? Que pega o fungo assim, coloca dentro do ninho para apodrecer tudo? Ah, viu que legal? De boba elas não têm nada? O fungo vai fazer isso. Ele vai dissolver a folha ali, né? Para depois elas comerem o caldinho todo dissolvido ali. Isso mesmo. Então, o fungo faz isso. Ele tem dentro dele uma substância química, tipo uma enzima. Onde ele chega, lógico que ele vai chegar num local que já está mais úmido, né, gente? Um local totalmente seco, ele não vai desenvolver. Se o fungo bate numa parede, essa parede está úmida, ele vai ficar e desenvolver, vai mofar a parede. Se ele bate na parede, ela está sequinha, sequinha, não vai acontecer nada. Ele vai morrer, por exemplo. Então, tem um pedaço de madeira ali, que pedaço de madeira está numa sombra, aquele pedaço de madeira já está velho, já juntou umidade, chegou um fungo ali, opa, ele tem alimento, ele tem umidade. Então, com isso, ele começa a produzir essa substância química, tipo uma enzima, que ele libera sobre essa madeira. Liberando sobre essa madeira, isso vai dissolvendo a celulose, vai quebrando a celulose da madeira. A celulose é composta de qual substância química extremamente importante para os seres vivos? Terceiro ano? Glicose, eu acho De que é. glicose. Muito bem. Então, ali o fungo vai obter da celulose a glicose que ele precisa para manter suas atividades. Mas, para isso, ele libera aquele caldinho, aquela substância química, aquilo ali dissolve, apodrece, amolece, depois ele suga. É o que acontece quando você vê uma fruta mofada, podre. Você pega nela, se aperta, tá mole, tem aguinha. Deixa isso numa fruteira para você ver, libera uma aguinha fedida e tá mole aquele local ali. Por quê? O fungo vai liberando essa substância vai amolecendo aquele local para ele depois sugar e alimentar daquela substância. Ok? Irani, Oi. e aquele fungo zumbi que controla os insetos e tal? Quando ele faz isso, ele meio que apodrece o cérebro deles? Para ele estar controlando? Como que É faz? aquela substância química que eles liberam, bloqueiam o sistema nervoso deles. Tipo um bloqueio, tá? Não é que apodrece, vai bloquear as enzimas, né? Todo o controle do sistema nervoso deles, tá bom? Aí eles ficam, né, meio perdidos. Perde a rédea deles. É isso mesmo. É até um tipo de um controle biológico, né? Que pode ser usado para acabar com os insetos numa lavoura, por exemplo, alguma coisa assim. E hoje o terceiro ano é uma coisa que tem chegado muito no nosso meio, é o tratamento com controle biológico. Tratamento mais natural para o solo. Por exemplo, ao invés de eu colocar o adubo NPK, né? Vai ter que esse adubo vai ajudar essa fixação de nitrogênio no solo, produção, eu coloco bactérias nitrossomas no solo para aumentar a fixação natural do nitrogênio. É uma coisa nova que tem chegado, né, no mercado, esse trabalho natural, biológico, tanto para pragas quanto para solo. Eu evito estar comprando adubo, evito estar tendo sobrecarga de adubo no solo, eu ponho as bactérias e ali elas vão trabalhar no solo, aumentar a fixação de nitrogênio, porque nitrogênio no ar, nós sabemos que não tem miséria, né? Tem com força. E essas bactérias, então, elas trabalham nesse sentido, de aumentar a fixação do nitrogênio, produzindo, então, nitrito, nitrato que a planta precisa, tá? E nesse caso aí também desse fungo, né? Ele vai
afetar todo o sistema nervoso do inseto, tirando todo o controle dele, onde ele fica meio perdido. Terceiro ano, até aqui, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Marcaram aí os que vocês vão precisar se ater, vou voltar. Quem não marcou vai assinalar o que você precisa, né? O zicomiceto, ascomiceto, principalmente o que eles são, tá? Onde se encontra ele, viu? Principalmente onde ele encontra. Essa questão se ele reproduz sexuadamente ou assexuadamente, né? Isso não é tão importante não, tá? Mas principalmente aí. Então, aí nós vamos guardar esses fungos, base de omicetos, né? A importância deles, porque agora nós vamos comentar de um modo geral sobre a utilidade e nocividade dos fungos. Como nós estamos já falando aí, quando a gente fala em fungo, de um modo geral, às vezes a gente lembra só de coisa podre, coisa fedida, né? Ai, por que, gente, que fede o lixo? Por que uma fruta podre vai feder? Por que dá esse odor característico? Quem vai me explicar? Por que dá esse mau cheiro? Devido a quê? Ninguém arrisca? Daqui a um tempo vai cair, de tarde a gente volta comentando sobre isso daí. Ó, o mau cheiro é resultante dessa substância que o fungo libera para apodrecer o material, né? E o material apodrecido, lógico, ele vai, as células mortas, o que é o apodrecimento?